Então, gente, continuando, os partidos políticos, eles, na verdade, eles colocariam em disputa os programas de governo acerca desses pontos fundamentais da vida humana. Então, a função dos partidos seria deduzir por escrito nos seus programas de governo como eles pensam sobre os diversos pontos da vida humana: liberdade, igualdade, bem-estar, desenvolvimento, progresso, etc, etc, etc. Então, a ideia dos partidos é que eles conglomerassem e canalizassem as opções políticas e ideológicas que melhor se adequassem às suas ideias, às suas ideologias. Por isso que os partidos políticos escrevem os programas dos partidos políticos. O que acontece nos dias de hoje? Os partidos políticos colocam só questões abertas, colocam objetivando angariar o maior número de ideologias para dentro desses partidos. Eles colocam ideias políticas não claras, mas extremamente abertas, inclusivistas. Então eles não entram em pontos polêmicos e colocam pontos abertos dentro dos programas de governo, dentro dos partidos. Se vocês compararem os programas dos partidos, vocês vão verificar que eles são muito parecidos sobre os pontos fundamentais, abertos, inclusivos, para angariar para aquele partido o maior número de votos. Então a lógica está invertida, tá? A lógica da representação política no Brasil não está organizada pela lógica dos partidos, com ideologias pré-determinadas. Então, em vários países, não há esse multipartidarismo, que eu nem gosto de chamar de multipartidarismo, porque é a degradação dos partidos políticos. Se vocês observarem bem, os partidos políticos se foram dissidências dos partidos políticos tradicionais. Se vocês olharem com, vamos dizer assim, com objetividade, vocês vão verificar que os partidos políticos que hoje existem, eles são desmembramentos dos partidos políticos tradicionais. Então eles foram virando siglas. Quando há uma divergência dentro dos partidos, é mais fácil criar um partido novo do que conciliar com o partido antigo, com o partido do velho. E mais, é um bom negócio ter partido político no Brasil. Tem fundo partidário, que tem receitas altas para este partido político. Então a lógica nossa, ela é invertida. Sem contar que a gente não estimula aquilo que é muito frutífero, que nós chamamos de democracia intrapartidária, que é a possibilidade de opiniões divergentes dentro do partido chegarem a uma conclusão. Então aquele que é mais radical e aquele que é mais moderado, eles vão ter que chegar a um consenso. O que acontece no Brasil? O que é mais radical e o que é mais moderado, o radical sai e funda um partido novo. O outro, moderado, vai ficando distanciado daquelas outras correntes de pensamento dentro dos partidos, acaba criando um outro partido. Então não foram poucas as hipóteses em que um partido político acabou desmembrando-se em 3, 4, 5 partidos políticos. E muitas vezes um candidato importante ou um nome de relevo dentro de um partido político, como ele não é aceito, as suas ideias não são impostas dentro daquele partido político, ele prefere sair e fundar o seu partido político e um partido político novo. Então as ideologias são próximas, as ideologias não estabelecem claramente os programas dos partidos, os programas dos partidos são cada vez mais inclusivistas para angariar o maior número de adeptos para este partido. Então a lógica que se pensou os partidos políticos, que era a escolha de programas de governo, e aí é o seguinte, você escolhe o partido e aquele partido ia executar um programa de governo. Aquele partido, ao executar aquele programa de governo, você estaria se sentindo governado indiretamente, porque você votaria não numa pessoa, mas num programa pré-estabelecido e pré-determinado por um partido. Então o programa pré-estabelecido e determinado pelo partido que mais se adequa às minhas ideias é o partido X. As ideias de outro é o partido Y, as ideias de outro é o partido Z. Então cada um vai fazer a sua opção política, partido X, Y e Z. O partido que vencer as eleições vai fazer a representação da maioria,
do eleitorado nessa maioria. Então veja que os partidos políticos não estão atendendo com a lógica pela qual eles foram fundados. De outro lado, a nossa democracia, ela convive muito mal com a disputa partidária ideológica. A gente leva, isso é normal na política, mas o Brasil em especial, ele leva sempre a uma ideia de que a política é a continuação da guerra por outros meios. Tem um autor chamado Clausewitz, que ele dizia essa frase: a política é a continuação da guerra por outros meios. A ideia de que eu não tenho tolerância, a ideia que não se tem respeito às regras do jogo. Veja, nós temos aí um período eleitoral que estabelecem as regras do jogo e os partidos políticos e os candidatos muitas vezes jogam sujo e mais, passam muitas vezes, quando perdem uma eleição, 4 anos tentando destruir a imagem do governador, do presidente ou do prefeito do partido que venceu as eleições, para que na próxima eleição eles consigam obter êxito. Então não há uma ideia de fair play. O que é fair play? Respeitar as regras do jogo, respeitar a obra do outro e muitas vezes continuar a obra do outro. Certas obras que são iniciadas num governo têm que ser terminadas no outro. Certas políticas que foram iniciadas num governo têm que ser implementadas ou terminadas no outro. A gente costuma zerar o cronômetro no Brasil de 4 em 4 anos, ou de 8 em 8, agora com a reeleição presidencial e dos governos estaduais também. Então a ideia é de que a democracia deve preservar o respeito às regras do jogo. O primeiro telefonema do vencedor de uma eleição, o primeiro telefonema que ele recebe deve ser do seu opositor e derrotado nas urnas. Ele deve ligar para o vencedor, dizer: parabéns, você venceu a disputa eleitoral e ao vencer a disputa eleitoral você tem o meu apoio, o que eu puder fazer para que você faça um bom governo, de certa maneira conte comigo. O que o Brasil faz? É raiva, é destruição, tentar destruir a imagem do que venceu as eleições. Não se respeita, a gente tenta assim destruir a imagem daquela pessoa. Bom, um outro ponto importante para a gente explicar a democracia é ter presente a ideia de que é impossível que a maioria se governe. É impossível que todos participem da democracia. É impossível o governo por todos, é utópico o governo por todos, da mesma maneira que é utópico o governo por um só. O governo é sempre exercido por uma minoria. O governo sempre vai ser exercido por uma minoria preponderante. Essa minoria que vai governar, de certa maneira, ela historicamente dito isso, que é uma minoria que governa, não é a maioria. A maioria escolhe, agora é uma minoria que governa, mas a minoria que governa, ela tem chancela da maioria do pleito eleitoral. Agora o governo da maioria com essa minoria que governa deve respeitar os direitos legítimos das minorias. Por isso que existe, junto do sistema distrital em alguns países, um sistema proporcional de correção do problema do voto distrital. O voto distrital ou é um ou é outro. Então quem ganhar a maioria daqueles votos daquele distrito eleitoral, 50% mais um, first past the poll, como eles dizem, primeiro a passar aquela linha, levam todos os votos, carregam todos os votos. A Alemanha, por exemplo, fez um segundo turno de votação, um voto proporcional para ajustar a desproporção da representação das minorias. Então é importante a maioria que escolhe, e é uma minoria que governa, mas a maioria que escolhe, mas é importante que a democracia, o Sartori dizia isso, a democracia é o governo da maioria, respeitados os direitos das minorias. E há um órgão responsável por isso, por tutelar também os direitos das minorias. Eles chamaram isso de tribunais
constitucionais. Eles foram criados também para preservar os direitos das minorias. Veja que o Vilfredo Pareto, ele tem um livro de Tratado de Sociologia Geral, ele mostrava que em cada atividade, em cada ramo, há uma minoria preponderante. Se for operar o joelho, você vai chegar a uma minoria preponderante de médicos que vai fazer cirurgia de joelho. Sempre existe em cada ramo uma minoria preponderante. Se vocês forem fazer uma cirurgia de ombro em Porto Alegre, vocês vão chegar a 10 nomes, 5 nomes, e vão ficar entre 3, entre 2 vão escolher um. O Platão dizia isso, o Gaetano Mosca dizia isso, o Vilfredo Pareto dizia isso, e até autores mais modernos, como Raymond Aron, tá? Ele dizia o seguinte: é evidente que jamais um povo se governou a si próprio. O povo, o conjunto de indivíduos que compõem uma determinada coletividade, é incapaz de exercer globalmente as funções de governo. Na verdade, gente, não existe governo por um só, como também não existe governo por todos. Sempre há uma minoria preponderante. O Gaetano Mosca dizia isso claramente, esse cientista político italiano. Não há governo de um só, porque o homem não poderá governar sem o apoio de uma classe suficientemente numerosa. Para ele, o poder político era sempre detido por uma classe. Claro que aí o Gaetano Mosca dá uma outra denominação. Por isso, gente, que foi se implementando mecanismos de democracia semidireta para tentar o maior número de participação dessas pessoas. Já que é uma representação, já que existe uma votação, já que existem partidos, já que eu não consigo me representar diretamente, então eu me represento indiretamente pelos representantes eleitos, que através de uma democracia semidireta eu tenho mecanismos de participar nessa democracia. É através de referendo, veto popular. Alguns países estabelecem o veto popular. Tantos números de assinaturas de pessoas são necessários para vetar uma lei. Leis de iniciativa popular, o caso famoso e conhecido da lei da ficha limpa. Foi uma lei de iniciativa popular que atribui culpa à responsabilidade por atos improbos dos candidatos ficando inelegíveis. Claro que a lei da ficha limpa apura a conduta individual, não apura a conduta institucional da corrupção globalizada, dos institutos, do mau funcionamento da política no Brasil. Isso é uma crítica importante a ser feita. Existe a corrupção individual, do que compra voto, do que pega dinheiro, do que rouba em licitações, mas também existe a corrupção institucional, que é a compra de maioria política para aprovar projetos de lei, que é a entrega de cargos em troca de aprovação de projetos de leis, que é a entrega de estatais e ministérios em troca de apoio político partidário para aprovação ou rejeição de determinadas matérias. Então essa democracia semi-direta, ela foi crescendo. Claro que a gente não pode governar um país a partir de uma democracia que vá tudo se fazer para o referendo, veto popular ou leis de iniciativa popular. Mas nós temos que ter esses mecanismos sim para determinadas matérias importantes. Por exemplo, o sistema de governo. A decisão entre o presidencialismo e o parlamentarismo foi submetida a um plebiscito em 1963. O caso, em 1993, se fez um plebiscito se o Brasil adotaria a forma monárquica ou republicana, ou o sistema presidencialista ou parlamentarista de governo. Em 1993 foi uma definição da Constituição de 88, inclusive no ato das disposições constitucionais transitórias, artigo 2º e artigo 3º do ADCT. Bom, feita essa evolução histórica de toda a democracia e chegada à democracia mais contemporânea, no nosso próximo vídeo nós vamos fazer um conceito de democracia, tá bom?